Glória a Deus. A paz de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Salmos, de número 1. Os que encontraram, digam amém. Amém. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pode se assentar. A palavra a qual Deus foi ministrando ao meu coração no decorrer do culto foi a respeito do Salmo de número 1, onde Deus, por intermédio do salmista, vai trazendo conselhos primordiais para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. O Salmo ele inicia dizendo que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é o varão, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E assim eu compreendo que todo varão ele precisa receber conselho, ele precisa receber uma palavra de direcionamento para a sua caminhada, para a sua estadia aqui na terra. Porém, devemos ter em mente que não devemos receber conselhos de qualquer pessoa. É por isso que o salmista está dizendo que feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, ele é feliz porque ele não anda segundo os conselhos daquele que anda na impiedade. Ímpio é aquele que vive na impiedade. Ímpio é aquele que pratica obras de impiedade, aquele que pratica obras pecaminosas. Por que então eu não posso receber conselho dos ímpios? Porque se eu receber conselhos dos ímpios, eu estarei absorvendo para mim, trazendo para a minha vida conselhos de pessoas que não têm nada para proporcionar, para acrescentar ou para edificar a minha vida. Eu estarei recebendo conselhos de pessoas que não trarão nenhum tipo de produção para a minha caminhada cristã ou para a minha comunhão com Deus. É por isso que eu devo rejeitar o conselho dos ímpios. Eu devo rejeitar ou me afastar daqueles que querem trazer para mim conselhos de piedade, porque eu não devo seguir o conselho dos ímpios, porque o conselho dos ímpios é segundo a sabedoria deste mundo. Precisamos compreender que os ímpios, ele andam na contramão à vontade de Deus, ele anda na contramão ao desejo e ao querer da parte do Senhor. Então, se os ímpios ele anda na contramão à vontade de Deus, eu não posso absorver o conselho dos ímpios para a minha vida. O ímpio ele anda segundo a sabedoria terrena, a sabedoria carnal, a sabedoria humana. O ímpio ele anda segundo a sabedoria que o próprio inimigo, a própria carne, o conduz. Então eu não posso seguir o conselho dos ímpios para que eu não venha andar segundo a carne, para que eu não venha andar segundo os prazeres da minha carne, para que eu não venha andar segundo as minhas vontades. O apóstolo Paulo ele diz em Efésios que nós antes andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo aos pensamentos que vinham
ideia na nossa cabeça e por isso nós éramos filhos da desobediência. Então aqueles que andam segundo o conselho dos ímpios, eles serão direcionados a andar pelo caminho da desobediência. O salmista ele continua dizendo que bem-aventurado também é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Primeiro ele fala sobre conselho de ímpio, segundo ele fala sobre caminho de pecadores e terceiro ele fala sobre rodas de escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que zombam da vontade de Deus. E para zombar da vontade de Deus, os escarnecedores, eles conhecem a vontade de Deus. Porque conhecer a vontade de Deus não significa que ele vai andar segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz na carta do apóstolo Paulo aos Romanos que os homens, eles tendo conhecimento sobre a natureza de Deus, tendo conhecimento sobre a pessoa de Deus, eles não adoraram ao Senhor, ou eles não reconheceram a soberania de Deus. Antes eles optaram, eles escolheram andar segundo o curso das suas paixões, segundo o curso da sua carne. Os escarnecedores são aqueles que desdêm da vontade de Deus. Porque eu não posso andar, porque eu não posso me deter no caminho dos pecadores e nem me assentar em rodas de escarnecedores, porque são rodas de homens, são rodas de mulheres que escarnecem da vontade de Deus, que escarnecem do princípio da palavra do Senhor, que não obedecem à vontade de Deus. Aí o salmista ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e medita de noite. Logo o salmista está dizendo que é importante receber conselho, é importante receber orientação para a caminhada aqui na terra. Porém, esse conselho, essa orientação para a minha vida, ela precisa estar embasada na palavra de Deus. É por isso que ele diz que feliz é o homem que antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita durante o dia e medita durante a noite. Assim que nós despertamos pela manhã e nós acordamos para nos arrumar, para ir trabalhar, exatamente naquele momento, se nós podemos levantar pela manhã 20 minutos antes, 30 minutos antes, para orar e para meditar na palavra do Senhor, acredite, isso faz uma enorme e gigantesca diferença no decorrer do nosso dia. Martinho Lutero, ele disse que todas as vezes que ele se levantava pela manhã e ele não orava ou não meditava na palavra do Senhor, parecia que ele tinha perdido a batalha espiritual naquele dia. Martinho Lutero, ele compreendia que antes de sair para fazer as suas responsabilidades, ele precisava orar a Deus e ele precisava meditar na palavra do Senhor. Jesus disse que basta a cada dia o seu mal. Nós estamos vivendo o mal do dia de hoje até meia-noite, mas tem um amanhã e nós não sabemos qual é o mal de amanhã. Poderemos encerrar o dia de hoje à meia-noite dizendo: obrigado, Senhor, porque eu venci o mal de hoje. Obrigado, Senhor, porque eu venci os conflitos de hoje. Obrigado, Senhor, porque eu venci as batalhas de hoje. Mas amanhã existe um outro mal e eu preciso me preparar para o amanhã. E eu já me preparo para o mal do amanhã, meditando na palavra de Deus durante a noite, antes de dormir. Ele está dizendo que feliz é o homem que assim que acorda e antes de dormir, ele medita na lei do Senhor. Ele medita na lei do Senhor dia e noite, porque meditar na palavra de Deus, meditar na lei do Senhor, vai trazer um resultado para as minhas emoções, vai trazer um resultado para a minha vida com Deus, vai trazer um resultado, uma produção para tudo que eu fizer durante o dia. É por isso que ele diz: aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Agora preste atenção, o salmista ele está comparando os ímpios à moinha, a palha que o vento espalha. Ele está comparando os ímpios à palha que o vento leva, que o vento espalha. É só palha. Então eu não posso receber
pessoas que são palha, porque senão eu vou virar palha, senão eu serei levado por toda a roda de ventos, senão eu serei levado por todo tipo de aconselhamento. Eu não terei firmeza, eu não terei produção, eu não irei prosseguir, eu não irei acrescentar nada para a minha vida em Deus se eu ficar ouvindo conselho de gente que é palha. O salmista está dizendo que as palhas, os ímpios, não subsistirão na congregação dos justos. Então eu não posso receber conselho de gente que não tem firmeza. Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego. Então uma pessoa que não é firme não pode me aconselhar, porque eu quero andar na firmeza, eu quero andar na verdade, eu quero ter a minha vida firme em Deus. Então eu não posso seguir conselho de ímpio. Eu não posso dizer, nossa, é ímpio, é pecador, vive na impiedade, mas tem cada conselho que é ouro. Tem cada conselho, sabe? Tem mais conselho do que muitos crentes para dar. Não existe isso. É ímpio. Por detrás desse conselho, o que está imperando é orgulho, é uma desobediência contra Deus. Então eu não posso receber conselho de alguém que anda em desobediência à vontade do Senhor Deus. Eu preciso receber conselho de gente que está com a vida na palavra, porque uma pessoa que está firme vai aconselhar outra pessoa a se manter firme. Eu estou precisando de conselho, a quem eu vou procurar? Quem está firme, quem tem conselho de Deus para dar, quem tem palavra de Deus para dar. Aquela pessoa que toda vez que você conversa com ela, tudo ela acha o versículo na palavra para te aconselhar. Você fica impressionado. Nossa, tu fala de cada situação e a pessoa está falando para tu, mas a palavra diz, tem esse personagem, tem essa história aqui, no capítulo tal, no livro tal, está escrito isso, e você olha e diz, nossa, tudo que ele fala é dentro da palavra, é porque ele está firme na palavra. Glória. Então eu preciso seguir o conselho de gente que está firme, porque quem está firme é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Sendo esse ribeiro a palavra de Deus, sendo eu a árvore, eu preciso estar constantemente junto da palavra de Deus. Acordei, medita. Vou dormir, antes, medite. E meditar na palavra de Deus não é somente ler o capítulo e dormir. Meditar é tu analisar, é você pensar. A palavra de Deus precisa me fazer pensar, refletir. Eu preciso extrair uma verdade da palavra de Deus para a minha vida. Isso é meditar. Porque ler a gente lê jornal. Ler nós lemos notícias nas redes sociais. Ler nós lemos revistas, lemos livros. A palavra de Deus nós meditamos. Nós paramos, analisamos, refletimos. Oramos a Deus falando, Senhor, eu preciso de um conselho do Senhor para a minha vida. Eu preciso da palavra do Senhor como orientação para a minha alma, para o meu coração. Senhor, fala comigo por intermédio da sua palavra. Porque a palavra de Deus muda rotas. A palavra de Deus muda pensamentos. A palavra de Deus muda até mesmo destinos. Muda destino? Muda. Vai ver, o meu destino seria outro se eu seguisse conselho de ímpio. Porque eu ia ser como palha, que o vento espalha. Eu seria como palha, não iria habitar na congregação dos justos. Então o meu destino seria outro. Mas porque eu obedeço, porque eu ouço a palavra e porque eu medito dia e noite, o meu destino está sendo mudado. Eu não sou palha que o vento espalha. Eu sou uma árvore junto a ribeiro de água. E a árvore que dá fruto. Palha dá fruto? O que é palha? Palha não dá fruto. Palha não serve como meio de combustível, porque palha queima rápido e se apaga rápido. Então nem para ser luz palha serve. E se a palha ela brilha só por um momento e depois se apaga. Nem dá para ficar empolgado com o brilho de palha. Não dá. Então eu preciso ser árvore
plantada junto a ribeiros de água, que dá fruto na estação própria. É o fruto na estação própria dá no verão, no inverno, no outono, na primavera, está junto do ribeiro de água em cada estação. Esta árvore vai produzir os seus frutos. A vida que Deus quer para nós é uma vida de constante produção. É uma vida de constante produção. Só que eu terei constante produção na minha vida se eu estiver junto à palavra de Deus. Porque a energia que eu necessito para produzir, ela não é produzida por mim mesmo. Eu preciso da água. Eu preciso de água. Se eu sou uma árvore, eu preciso de água. A árvore pode ter 60 metros de altura. Ela continua precisando de água. Se essa árvore não tiver o suprimento da água, ela vai secar e vai morrer. Se essa árvore não tiver a água passando por ela, na raiz, ela vai morrer pouco a pouco. E começa morrendo e caindo 3, 4, 5 folhas. E quem está olhando está dizendo, eu sou uma estação, é normal a folha cair. Mas daqui a pouco a árvore está completamente sem folha. Alguém ainda otimista vai pensar, é só primavera, toda folha cai. Mas vai chegar verão, vai chegar outras estações, e a folha não está lá, e o fruto não está lá. E só está um tronco seco da terra, ocupando o espaço. Porque é necessário haver água, e a água é a palavra de Deus. Precisamos da palavra de Deus. Não tem um crente, seja do novo convertido, ao mais maduro na fé, que não necessite da palavra do Senhor. A árvore ela pode ter 200 anos na terra, como as antigas e milenares árvores que há em Israel, figueiras antiguíssimas do tempo do Senhor Jesus, que até hoje está dando fruto. É porque por lá passa água. Posso ser maduro na fé o quanto for, eu preciso de água. Vou perguntar para você qual é o segredo de em pleno século XXI, com toda a proposta das palhas, você permanecer firme na fé. O segredo está debaixo da terra, pelas águas que vai passando por você. O segredo está quando você tranca a porta do seu quarto. Pela manhã, você medita. Antes de dormir, você medita. É você junto à fonte de águas. Fica em pé. Caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, das palhas, perecerá. Deus conhece o caminho dos justos, porque os justos estão em Deus. Deus conhece as árvores, porque as árvores estão plantadas junto do ribeiro. Deus conhece a sua vida, porque você está cada vez mais absorvendo a palavra de Deus em sua vida, em seu coração. A obra do Espírito Santo em nossa vida é regeneradora, é regeneração. Tem pecados que você ainda comete, não porque não foi liberto, é por causa de hábito. Quem fumava há 40 anos, quando foi parando de fumar, vira e mexe no seu momento do dia a dia, ele se pegou do nada de forma automática, metendo a mão no bolso, caçando alguma coisa. A mente dele despertou, caraca, eu estou gastando cigarro, mas eu não fumo mais, eu não tenho mais cigarro, não compro mais. É por causa do hábito. Entende? Por causa do hábito, do nada tu está na mesa, a mente está imaginando que está pegando um copo de cerveja, mas o que daria é um copo de água, você não bebe mais. A obra de nossa vida é regeneração. Porém, para me desabituar da prática velha e mundana,
Eu preciso me habituar a meditar na palavra de Deus dia e noite. É desenvolvendo novos hábitos, e hábitos que me levam para o céu, hábitos que me fazem permanecer firme na palavra de Deus.